Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Julian Fernandes pode pintar no São Paulo? Essa talvez tenha sido a pergunta que eu mais respondi durante a última live aqui no canal do Nicola, só para você entender de quem estou falando. Julian Fernandes é um meio atacante argentino de 21 anos de idade, revelado no Vélez Sarsfield e que pertence ao New York City. O jogador perdeu espaço, especialmente no segundo semestre, não é titular desde julho. E nos últimos 6 meses do ano só conseguiu entrar em algumas partidas. O tricolor entende que o Julian Fernandes tem enorme potencial, mas nesse momento não há a capacidade financeira para a compra do jogador. A tendência é que o São Paulo apresente nos próximos dias uma proposta ao New York City, sugerindo um empréstimo com opção de compra, modelo que tem sido recorrente no tricolor. Julian Fernandes, que disputou na temporada passada 41 jogos com 3 gols e 5 assistências. A estratégia em relação ao Julian Fernandes é parecida à adotada com Kevin Zenon, atacante também argentino, que pertence ao Boca Juniors. O tricolor identificou no Zenon alguém super interessante, que caiu de produção no segundo semestre do ano passado e não tem conseguido ser protagonista no Boca Juniors. A proposta de empréstimo ao Boca já foi feita e o negócio é tratado como muito difícil. Durante a live também me perguntaram se o Zenon poderia ser trocado pelo Alan Franco. Mandei mensagem para o dirigente do São Paulo que assegurou que se essa negociação acontecesse, seria motivo de justa causa para os dirigentes do São Paulo que levassem essa história adiante, até porque o Alan Franco é titular absoluto do São Paulo, o Zenon nesse momento é reserva na Argentina. E essa história de que o Flamengo ofereceu ao São Paulo o volante Alan e o atacante Cebolinha para ter Marcos Antônio. Fui o primeiro a contar para vocês que o Flamengo não desistiu da contratação de Marcos Antônio do Tricolor, mas vai aguardar até sexta-feira pela definição do impeachment ou não de Júlio Casares. Em relação a essa suposta proposta que surgiu nas redes sociais, consultei 2 fontes diferentes do São Paulo e ambos asseguraram que o Flamengo não ofereceu Alan e Cebolinha pelo Marcos Antônio. Mas essa proposta do Flamengo, que envolve dinheiro e Alan, aparecerá pro tricolor assim que o processo de impeachment for finalizado. Júlio Casares tenta escapar de ser empichado, de deixar o clube de forma forçada pelo Conselho Deliberativo e para evitar um ruído extremamente... Imagina que o Júlio Casares, precisando de votos para escapar do rebaixamento, anuncia nessa semana que perde o Marcos Antônio, principal jogador do time. A menos que o Flamengo oferecesse uma baita proposta, isso seria extremamente ruim para o Júlio. Diante desse cenário, Flamengo e São Paulo vão deixar para a próxima semana as tratativas sobre o tema. Inclusive, São Paulo já tem afirmado que o Alan não vem, que o Marcos Antônio não será negociado e que Hugo Leonardo, volante de 21 anos de idade, revelado na base e campeão da Copa São Paulo do ano passado, deve ser a nova aposta para esse setor de meio campo. Mas posso assegurar para vocês que essa proposta do Flamengo virá, provavelmente com Alan mais dinheiro pelo Marcos Antônio. Gabriel CB. Marcos Antônio por Michael mais Cebolinha, 15 milhões de... Calma. Ô Gabriel, se o São Paulo fecha, cede o Marcos Antônio, recebe o Michael, o Cebolinha e 15 milhões de euros, cara, o São Paulo vai fazer o melhor negócio da história. Porque isso significaria dizer que o Marcos Antônio estava valendo 25 milhões de euros. Não vai rolar assim, tá? O que especularam é que o Flamengo vai ceder o Alan e mais o Cebolinha ou o Michael pelo Marcos Antônio. E o São Paulo garante que essa proposta não chegou. O que eu estou dizendo para vocês é que uma proposta com Alan e mais dinheiro ou mais algum jogador vai chegar depois de sexta-feira. O São Paulo não pode, em hipótese alguma, vender o Marcos Antônio antes da votação do impeachment. Depois, aí sim a coisa pode acabar acontecendo. Beleza? Sem Casares, o São Paulo pode caminhar para a SAF? Paulão, o problema nunca foi o Casares em relação à SAF, tá? Tô para te dizer até que o Casares, entre os dirigentes do São Paulo, é aquele mais propenso a fechar com o SAF. Dependendo de quem assumiu o lugar dele, caso o Casares caia, eu posso te assegurar que tem muita gente dentro do São Paulo, dos conselheiros, dos cardeais, que é radicalmente contrário à ideia. Por quê? Porque o cara não está pensando no bem do São Paulo, o cara está pensando nele.
Porque se o São Paulo virar SAF, qualquer conselheiro passa a ser figura ilustrativa, não vai ter mais cargo nenhum, não vai. Ele pode até continuar como conselheiro, mas não vai apitar absolutamente nada. Nunca ele vai ter chance, por exemplo, de virar um diretor de futebol, diretor de marketing ou qualquer outra coisa. Ah, Nicola, mas ele tem capacidade para tal? Não, mas ele quer ter a carteirinha, quer dizer que foi diretor, enfim. Pensa-se mais no próprio umbigo do que no clube, tá bom? Eu não consigo dizer que a saída do Casares, pelo contrário, eu acho que a saída do Casares é que depende de quem assumir também, né? Então não dá para dizer, né? Boa noite, Nicola. Agora há pouco na Gazeta Esportiva, o Milan noticiou que caso o Casares saia, a próxima derrota do Tricolor, o Crespo cai. Casares fica, Crespo vai depender do Paulistão. A situação do Crespo não é boa, mas se o Casares cair, quem assume é o Hugo Mas, que é o vice dele. E ninguém tem a mínima ideia do que esse cara pensa para o São Paulo. Então não dá para cravar que o Crespo cai diante de uma próxima derrota, tá bom? Ó, essa aqui é boa. Achei meio estranho, mas tudo bem. Vocês pediram para perguntar e eu perguntei assim: é verdade que o São Paulo ofereceu Alan Franco para ter o Zenon? É que eu acho que se eu responder, se eu falar como a pessoa respondeu, enfim, a pessoa, ela disse o seguinte, ó: aí teria que haver demissão por justa causa no São Paulo, tá? Então, Alan Franco por Zenon, nem sei se alguém publicou isso, tá? Mas o São Paulo descarta por completo qualquer possibilidade disso acontecer. Foi o que eu falei, né? O Alan Franco, investimento alto, jogador que é titular absoluto, enfim. Foi a pergunta do Tomás Martins. Tomás, depois só me escreve para dizer se você leu em algum lugar, tá bom? Nicola, a torcida do São Paulo sente falta da era Leco, que você tanto criticava. O ZBTX. Eu continuo achando que o Leco foi o pior presidente da história do São Paulo. Na era Leco, o São Paulo não vencia clássicos, o São Paulo não foi campeão de nada, e o São Paulo viu sua dívida aumentar exponencialmente. Com o Júlio Casares, a dívida aumentou tanto ou mais em relação ao Leco. Os escândalos policiais são uma mancha negra não pode usar, né? Não é? São uma mancha para o clube, muito ruim ter o São Paulo nas folhas policiais, isso não se discute. Mas o São Paulo ganhou títulos, não foram tantos quanto o torcedor queria, mas foram títulos, e o São Paulo teve um aproveitamento muito melhor em clássicos, tá bom? Mas cada um tem a opinião. Se você acha o Leco melhor que o Casares, você está coberto de suas razões, tá tudo certo. O Jefferson Matos, Nicola, seu amiguinho Casares vai cair na sexta-feira. Não é meu amigo, é um conhecido meu. E aí, cara, eu acho que o que for bom para o São Paulo e o que for decidido pela maioria precisa ser respeitado. Se houver na sexta-feira a decisão do Conselho Deliberativo pelo impeachment do Júlio, que o São Paulo siga e encontre um presidente melhor. Eu só acho que as pessoas precisam ouvir a defesa dele para depois tomar a decisão, tá? Se fosse conselheiro do São Paulo, eu iria para lá para ouvir as explicações. E eu acho que ele precisa dar explicações, porque o Júlio Casares recebeu R$1,5 milhão de reais durante um período de 2 anos, com depósitos em dinheiro, um movimento completamente estranho, completamente fora do comum. Por que você recebeu essa grana, Júlio? O que aconteceu? Isso que a gente vai saber na sexta-feira, tá bom? O Marcos Alves quer saber sobre reforços para o São Paulo. Eu não descarto a contratação do Alan. Eu acho que o São Paulo segue trabalhando nos bastidores pelo Alan, embora tenha anunciado publicamente que não. E o São Paulo também quer o Zenon. Zenon é um atacante argentino do Boca Juniors, embora a negociação seja tratada como difícil. Tomás Martins, Julian Fernandes e Zenon, ou é um ou é outro. Sobre o Zenon, é real o interesse. Deixa eu até ler para vocês o que me foi escrito ontem, tá? Esse Julian Fernandes é que eu não tenho informação, vou até perguntar. Ó. Perguntei assim ontem à noite, até porque vocês pediram, né? Peraí. Kevin Zenon do Boca, tem alguma mínima chance? Foi dessa maneira que eu perguntei. Kevin Zenon do Boca, tem alguma mínima chance? Temos interesse, mas é uma negociação difícil, tá? O Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Quais as 5 posições que o Crespo deseja reforços ainda? Não acredito em mais 5 reforços para o São Paulo.
por tudo que eu tenho ouvido de Rui Costa, de Júlio Casares, dos caras que tocam o futebol do São Paulo hoje, o Márcio Carlomagno também, a ideia do São Paulo é tentar trazer. O lateral direito está resolvido, é o Lucas Amon. Zagueiro está resolvido, é o Dória. Danielzinho está contratado. O São Paulo tem muita vontade de ter o Alan, embora tenha anunciado oficialmente que desistiu. Eu ainda vou esperar mais um pouquinho para ter essa confirmação. E atacante de lado de campo, tá bom? O goleiro também já foi contratado. Sobre Muricy Ramalho, só um adendo, uma atualização. Nas últimas horas circulou a notícia de que o Muricy pedirá a demissão do São Paulo. O Muricy está passando por uma série de cirurgias. Tudo por conta de retirada de pedras no rim, tá? Amanhã ele passa pela terceira cirurgia para retirada de pedra nos rins. No dia 21, estava programada a cirurgia para colocação de uma prótese em um dos joelhos. Enfim, é um momento de muita dificuldade de saúde, mas tudo já estava planejado. E a partir daí, já sabendo se o Júlio fica ou não como presidente, é que o Muricy vai tomar sua decisão. Ontem mandei uma mensagem para o presidente do São Paulo e o presidente garantiu que não foi procurado pelo Muricy, não está sabendo de absolutamente nada sobre essa possibilidade de saída, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.